Luciano, cadê? Perdi a pauta. Achei. Frei Luciano Henrique Veras Tito nasceu em Teresina, Piauí, em 31 de julho de 1978. Fez sua primeira profissão na província carmelitana descalça de São José, sudeste do Brasil, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, aos 22 de dezembro de 2001. Cursou filosofia no Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte, e teologia na PUC de Minas Gerais, também em Belo Horizonte. Fez a profissão solene em 2007. Foi enviado em missão para Holanda logo após a teologia. No ano de 2012, foi ordenado diácono na Holanda e sacerdote no Brasil, no mesmo ano. Sobre as atividades realizadas, serviu em terras holandesas por 8 anos e meio. Lá também trabalhou com a OCDS. Retornou ao Brasil em 2017, sendo conventual no convento de Nossa Senhora do Carmo, em Caratinga, em Minas, e no capítulo provincial, acontecido em janeiro deste ano, foi designado para ser prior do convento Sagrada Família, em Alagoas, e também servir como um dos delegados para a OCDS Norte e Nordeste. Então, aí foi uma breve apresentação do Frei Luciano. Muito obrigado pela disposição de estar conosco. Vou passar a palavra para o Senhor na palestra que o Senhor tem intitulada como na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, a amá-lo. Tem aí uma frase de Santa Teresa dos Anjos, né? Isso Fique mesmo. à vontade. E o senhor tem até 5 horas, mas se por acaso terminar antes, a gente volta aqui, lê os comentários de alguém que tem alguma dúvida e depois temos a missa, né? Isso mesmo. Pois tá bem. Fique à vontade. Deus abençoe. Então, meus amados amigos, minhas amadas amigas, irmãos e irmãs da família carmelitana, que bom estar aqui com vocês. Eu estou falando desde as terras alagoanas. Nós moramos no Convento Sagrada Família, aqui na Praia do Francês, não fica tão longe de Maceió. E estamos muito contentes por estarmos aqui com vocês, tanto o Frei Hudson, que também é um dos delegados para o Norte e Nordeste, ou melhor, ele está mais no Nordeste, e eu do Norte, né, e peguei também uma parte do Nordeste. E o Frei Márcio, né, que estará aqui conosco também. Então, nos alegramos muito em estarmos ligados com vocês, né, neste congresso da OCDS Norte-Nordeste, mas que acabou abraçando o Brasil, né, e abraçando também alguns países aqui próximos. Que bom, seja muito bem-vindo a este momento. Como o nosso irmão, ele me apresentou, eu sou religioso sacerdote carmelita descalço desde o ano 2000, foi quando eu entrei, né? Fui ordenado sacerdote em 2012 e já faz aí um bom tempo de caminhada que estamos aí servindo, atuando. Isso é muito bom, isso vale a pena demais. Estou aqui para partilhar com vocês, né, algo simples, algo de coração, preparado com muita atenção, né, com muito amor. E antes de eu iniciar, eu queria só fazer memória de algo e até pedir um tempo de silêncio, de oração, porque nós ficamos sabendo agora do falecimento da nossa irmã Jovita. Ela é da comunidade lá de Belém, no Pará, faleceu nesta tarde, foi o que eu escutei, né? Então, nós vamos pedir por ela também nesse momento e fazer a nossa oração por essa nossa irmã, que era daquele grupo, daquela comunidade, o CDS.
Os meus sentimentos à comunidade da CDS de Belém. Pois bem, meus amados e amadas, iniciando essa minha palestra, né, eu estou muito contente mesmo. Eu sou feliz por pertencer à grande família carmelitana. Vocês sabem disso. Já se passaram alguns anos desde o meu ingresso na mesma. O Carmelo, ele marcou e continua a marcar profundamente a minha vida. Desde o seu ideal contemplativo e orante, o seu apostolado, até a sua consciência de ser na Igreja de Jesus Cristo a chama viva da oração que permanece intacta. O nosso querido Frei Patrício, ele dizia que o essencial do Carmelo não pode ser encontrado nas ações ou nas grandes atividades, mas sim em ser como que um fermento do transcendente dentro da humanidade. Creio que seja por isso que muitas pessoas gostam do Carmelo e se reúnem ao redor dele para fazerem da própria vida um hino de louvor ao Deus de amor. É isso que nós estamos fazendo agora, né? Estamos imersos em um congresso carmelitano, o 15º Congresso da Ordem do Carmelo Descalço Secular. Foi pensado para ser um congresso presencial em João Pessoa, né? Mas que foi aberto para todo o Brasil, e, como eu disse, até algumas pessoas que moram em alguns países vizinhos estão nos acompanhando. E nós nos alegramos grandemente. A espiritualidade e tradição do Carmelo nos impacta. Fico sempre impactado com isso. Os seus santos são fascinantes. Por exemplo, Santa Madre Teresa de Jesus, hoje ela não pertence mais somente ao Carmelo, mas é patrimônio da humanidade. Eu não tinha tanta noção disso. Me recordo que, estando lá na Holanda, eu fui participar de um congresso lá em Ávila, por ocasião do 5º centenário. E o título do congresso era justamente Teresa de Jesus, patrimônio da humanidade. Deu para ter essa noção da grandiosidade de Teresa e da mensagem dela, né, para tantas pessoas, porque haviam várias pessoas ali de todo o mundo, buscando conhecer mais e mais Teresa de Jesus, sua mensagem, sua espiritualidade e, claro, Jesus Cristo, porque Teresa sempre apontou para a pessoa de Jesus, né? Então, ela é como que esse patrimônio da humanidade. Os seus escritos bebem todas as almas de boa vontade que querem percorrer a aventura do Espírito. Ao seu lado, temos a figura gigantesca de um São João da Cruz, o cantor das noites da fé, mas, principalmente, o cantor incansável do amor e da esperança. Ele, nos momentos mais duros de sua vida, se apoiará sempre na pessoa de Jesus Cristo. Depois dele vão surgindo outras figuras fascinantes, vários, mas principalmente mulheres. Sim, mulheres seduzidas pelo infinito e encantador mistério de Deus. Temos, por exemplo, Santa Teresa Margarida Redi, a santa carmelita descalça, que viveu na Itália, lá em Florença. Temos também Santa Teresinha do Menino Jesus, tão conhecida, tão amada, tão estimada, também doutora da Igreja, né? Uma das santas mais conhecidas na Igreja francesa. Temos Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein, na Alemanha. Temos também Santa Míria de Jesus Crucificado, uma santa da Palestina, que ingressou no Carmelo francês, depois foi para uma fundação na Índia, retornou para a França e da França foi
para sua terra natal, a Terra Santa, e lá fundou o primeiro Carmelo, né, das Carmelitas Descalças, lá em terra palestina, né, lá na Terra Santa. E nós temos também a figura de Santa Teresa dos Andes. Então, essa última foi a escolhida para estudo e aprofundamento nesse nosso congresso virtual carmelitano. Estamos celebrando o centenário da sua Páscoa, né, da sua morte, e por isso buscaremos conhecer mais sobre a sua espiritualidade. Dois irmãos nossos, né, eles já falaram anteriormente, ontem, e nas suas palestras, eles já falaram algo sobre Santa Teresa dos Andes. Eu aqui buscarei abordar somente a temática da oração. Temática da oração. E eu acho muito interessante, meus irmãos, minhas irmãs, né, querida família carmelitana, é que falar sobre oração nesse momento atual é de grande importância. É um momento bastante delicado e incomum este que estamos vivendo. Diante da pandemia do novo coronavírus, com isolamento social imposto como medida de proteção contra a disseminação da Covid-19, a fé, sim, a fé é a confiança absoluta, sem sombra de dúvida, que cada pessoa deposita no que escolhe acreditar. Conforme a Covid-19 se espalha, cristãos e cristãs de diferentes confissões, mas também não cristãos, recorrem à oração neste período crítico. Diante de um inimigo, digamos, invisível, letal, e que a humanidade luta para controlar, a oração serve como que um antídoto. Enquanto a batalha não se encerra, enquanto nós não conseguimos uma vacina, apaziguar corações e mentes com a fé unida à oração é a busca interna de cada pessoa. Eu acredito que nós cristãos nunca oramos tanto como em tempos odieiros. Dá para sabermos aí. Você sabe disso, nós como padres aqui em Alagoas, nós também sabemos, recebemos a cada dia tantos pedidos de oração, tanto quando nós oramos aqui, né, nas nossas orações comunitárias, como também nas missas, tantos pedidos de orações por parte dos nossos paroquianos, amigos, benfeitores, etc. Vale até lembrar uma mensagem do Papa Francisco aos fiéis de todo o mundo que se encontram neste momento em meio à tempestade causada pela pandemia do coronavírus. O nosso Santo Padre, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos convida a abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Buscar a Deus para se encher de esperança. Orar a Deus para preservar a esperança. Então, a oração é como que uma forma de praticarmos ativamente a nossa fé de que Deus tem o mundo inteiro em suas mãos, de uma maneira simples e confiante. É onde nós permitimos que as súplicas e os louvores transformem os nossos receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Meus irmãos, minhas irmãs, a oração, ela nunca é o último recurso para o povo de Deus. De forma muito particular para um carmelita e para uma carmelita. Deve ser o contrário. A oração deve ser a nossa primeira e mais importante atividade. Quero que isso seja muito claro para nós.
Então, trilhando nessa linha de pensamento, nós podemos afirmar que o ser humano é um ser orante, independente do seu credo, né, ou de como falam do nome ou da terminologia, né, de orar, de fazer súplica ou sutra, o que seja. Mas o homem é um ser orante. E como nós já sabemos, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como tal, foi criado para viver a intimidade com Deus, para relacionar-se pessoalmente com Deus, para conhecê-lo profundamente, para ser seu amigo. O principal meio para este relacionar-se, né, para esse tete-a-tete com Deus é precisamente a oração. Então, por isso nós buscaremos agora mergulhar nesse grande oceano. Primeiramente, definiremos a oração. Depois, nós faremos uma reflexão sobre a oração como uma das grandes marcas do nosso Mestre Jesus. E, por fim, daremos uma ênfase na vida de oração experienciada e falada por Santa Teresa dos Anjos. Me parece que, às vezes, falar sobre oração para carmelitas é algo meio que batido. Me explico. Né? Parece que nós já fizemos tantos cursos, já conversamos tanto sobre a oração, né? Já tivemos tantas experiências, que parece que já sabemos de tudo sobre oração. E não temos mais a necessidade de aprender. Eu digo para vocês que vale a pena, sim. Existem algumas coisas que vale a pena sempre bater naquela mesma tecla, para ver se nós assimilamos bem, para ver se nós realmente nos enriqueçamos cada vez mais. Né? Sempre mais e mais. Então, essa necessidade de aprender. Né? Nós precisamos. Digo para vocês que vale a pena. Nunca nos cansemos de aprender sobre a oração. E mais do que aprender, é viver, é ser, é fazer a experiência de oração. Muito mais do que ler tanto, do que aprender, do que falar, falácias, do que falar sobre a oração, é nós vivenciarmos a oração. E não é um chamado somente para quem é da família carmelitana, não. É para todo cristão, para todo discípulo e discípula de Jesus Cristo. Para todo discípulo e discípula de Jesus Cristo. Então, definir oração. Definir oração não é tão fácil, né? Na verdade, nós temos inúmeras definições. E há muitos equívocos em relação à oração. Mas devemos ter claro que a oração não é e não pode ser um monólogo. É exatamente o oposto. É diálogo. E para isso é necessário aprender a calarmos-nos para escutar o Senhor. Então, oração como esse diálogo. Não sou eu somente que falo. Eu falo, mas tenho que deixar o outro falar também. Devo deixar Deus falar para mim, falar ao meu coração. O Catecismo da Igreja define oração como um impulso do coração, né? É um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Vou repetir essa definição que nós encontramos lá no Catecismo da Igreja Católica, na parte que trata da oração cristã, parágrafo 2558. Oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor,
tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então, creio que essa definição de oração é muito completa, né? Não é à toa que está lá no Catecismo da Igreja. Então, todos nós sabemos que a vida do carmelita, a vida da carmelita, deve ser em obséquio de Jesus Cristo, deve ser a serviço de Jesus Cristo, deve ser voltada para Jesus Cristo. E é Ele mesmo o nosso grande mestre de oração, né? O absoluto. O supremo mestre de oração é o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se nós fazemos uma leitura atenta do Novo Testamento, e de forma muito especial dos Evangelhos, a sua meditação na oração permite-nos colher os traços fundamentais de Jesus Cristo. Ele aparece como uma pessoa livre diante de tudo e de todos os que podem se colocar como obstáculo para a sua missão, de anunciar a boa nova do Pai. Seja pressão social e religiosa, familiares e amigos, poder político e religioso, legalismo, etc. Jesus é livre porque ama todos e vive para servi-los. Ele encontra a força na comunhão com o Pai, o Abba Pai, e ensina a seus discípulos a orar ao Pai com a confiança de filhos. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, é a marca da vida de Jesus Cristo. A oração é a marca da vida de Jesus Cristo. Ele aparece orando em todos os momentos importantes de sua vida. Ele se retirava, passava noites, tempos reservados em oração, e cuidava também, né, do descanso dos seus discípulos. Então, é uma das grandes características de Jesus Cristo é esse ser orante. Creio que para nós não é grande novidade, né? Jesus, ele ora no batismo, Jesus, ele ora no deserto, antes do grande milagre de Lázaro, no momento de grande alegria, Pai, eu te agradeço, antes de escolher os apóstolos. Jesus ora também por Pedro, Jesus abençoa o pão, participa nas romarias, estando em oração, se transfigura, suscita a vontade de orar, que faz surgir nos apóstolos o desejo sincero de orar, e os leva a pedir-lhe, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele estimava tanto a oração, e como disse, passava noites inteiras no alto dos montes da Galileia, conversando com o Pai. E aí estava a sua força. De dia, ele estava nas atividades, no apostolado, né, com sua ousadia, falando com autoridade, e de noite, ele rezava. Rezava verdadeiramente. Então, Jesus, ele fez questão de ensinar os discípulos a orar. E insistiu com eles. É necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Pedi e se vos dará. Está mais do que evidente que orar é uma ordem, é um mandamento de Jesus para todos os seus discípulos, para todas as suas discípulas. Sem oração, nenhuma de nós fica de pé espiritualmente. E ninguém consegue fazer a vontade de Deus. A razão é muito clara. Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Esse nada, ele indica que por nós mesmos não conseguiremos fazer o bem. Pior ainda, evitar o mal. São Paulo, o grande apóstolo das nações, ele insistiu. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós até podemos
fazer memória de uma frase de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino disse que todas as graças que o Senhor, desde toda a eternidade, determinou conceder-nos, não as quer conceder a não ser por meio da oração. A oração ela é necessária, disse o santo, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que fiquemos conhecendo a necessidade que nós temos de recorrer a Deus, reconhecendo-o como o único autor de todos os bens. Quando Jesus manda, pedi e vos dará, buscarei e achareis, no fundo, ele deseja que nós reconheçamos que só ele é o autor dos nossos bens e que, portanto, devemos só a ele recorrer. É por isso que, muitas vezes, desagradamos profundamente a Deus, todas as vezes que buscamos socorro fora dele. Toda a tradição da igreja e as escrituras condenam toda e qualquer busca de poder fora de Deus. Por outro lado, aquele que ora, o orante, a orante, manifesta confiança em Deus. Como o salmista disse, confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. O velho Tobias também afirmava, pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Meus amigos, minhas amigas, da família carmelitana, feliz o cristão, feliz a cristã, feliz o carmelita, feliz a carmelita que adquiriu o hábito de conversar. Coração a coração, familiarmente com o Mestre Jesus. Isso é orar. Isso é orar, falar com Jesus, coração a coração, em todas as circunstâncias. Ele quer que conversemos com ele. Ele não precisa, né? Ele não precisa, mas ele quer que nós conversemos com ele. E quer ser tratado como um amigo íntimo. Um amigo íntimo. Olha que belo, né? Em pensar que nós já tivemos muito presente na igreja, no nosso dia a dia, aquela visão daquele Deus justiceiro, daquele Deus distante, inalcançável, né? E nós sabemos que Deus está próximo, que Ele quer se colocar para dialogar conosco, no trato, né, de amor, num trato de amizade. Então, Ele quer que conversemos com Ele e quer ser tratado como amigo íntimo. Ninguém nos ama tanto como Ele e até as nossas pequenas coisas lhe interessam, por incrível que pareça. É preciso sermos transparentes diante de Jesus, abrindo-lhe o coração com toda a liberdade e confiança. Diz o livro da sabedoria, escutem, que Deus antecipa-se a dar-se a conhecer aos que o desejam. E São Paulo, mais uma vez, ele expressou tudo isso em poucas palavras. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor, orai sem cessar, em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Isso deixa claro para nós, querida família carmelitana, que devemos conversar com Deus em todas as ocasiões, na alegria e na dor, na penúria e na fartura, na saúde e na doença. Pedindo, agradecendo, louvando, bendizendo, cantando, etc. Podemos orar quando estamos no carro, na bicicleta, na cozinha, no silêncio do quarto, na rua,
E Deus estará sempre acolhendo a nossa oração e nos respondendo. Dá até para nós fazermos lembrança daquilo que falava a nossa Santa Madre Teresa de Jesus, né, que mesmo em meio às panelas é possível estar em oração. E o que está por trás dessas palavras? Em todo lugar nós podemos rezar. Todos os lugares. Claro que temos alguns lugares que são mais apropriados, né? Um lugar de silêncio, um lugar com uma bela paisagem, isso nos inspira muito. Mas é possível rezar em todos os lugares e em todas as ocasiões. E Deus sempre está aí para nos escutar, para conversar conosco, né? Então, a oração é a força do ser humano, é o caminho mais simples para receber os dons de Deus. Sem oração é impossível caminhar na fé. Sem oração, nós não podemos conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo. Sem oração, não podemos conhecer bem a pessoa de Jesus Cristo. E foi pela oração que também os santos e santas, servos de Deus, pessoas de boa vontade, chegaram à santidade. E nós podemos destacar Santa Teresa dos Anjos, nossa irmã carmelita, né, que também é conhecida como Santa Teresinha da América Latina. Nós sabemos que Santa Teresa dos Andes foi monja carmelita descalça e que mergulhou profundamente na vida orante e contemplativa. São conhecidos alguns textos-chave da santa chilena que delineiam a sua experiência de oração. O primeiro texto está em uma das suas cartas e diz o seguinte: minha vida é uma oração contínua, pois tudo o que faço, faço por amor ao meu Jesus. Vou repetir. Minha vida é uma oração contínua, pois tudo o que faço, faço por amor ao meu Jesus. O outro texto é o tema central dessa palestra, né, quando foi me passado. E está na carta 141. Ouçamos. Na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, amá-lo. Então, a frase principal dessa nossa palestra aqui é justamente esse trecho dessa carta 41. Na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, amá-lo. Nós devemos levar em consideração o fato de, mesmo antes do seu ingresso no Carmelo, Santa Teresa dos Andes já se mostra sempre inclinada à vida de oração. Na mais tenra idade, a pequena Juanita, que é o nome, né, de batismo dela, esforça-se para vencer os seus defeitos e melhorar o seu caráter para fazer os outros felizes. Certa vez, falaram-lhe que menina muito pequena não pode receber a Eucaristia. Né? É até o tema, né, da palestra do nosso irmão que falou pela manhã. Mas que isso não deve ser motivo de tristeza, porque Jesus habita no nosso coração. Então, a pequena Juanita, colocando a mão sobre o coração, diz para todos ali presentes: Jesus está no meu coração. Rebeca, Jesus está aqui comigo. Rebeca era a irmã dela, né? Então ela já tinha essa consciência da presença verdadeira de Jesus nela e na vida dela. Naquele tempo, não havia a consciência eclesial e sacramental de hoje, em que o sacramento do crisma, né, a confirmação, devia ser recebido numa idade adulta. Crismavam-se crianças
muitas vezes de colo, né? Mas Juanita, ela foi crismada aos 9 anos de idade. Mais tarde, ela vai escrever no seu diário. Ouçamos. Jesus manifestou a sua grandeza em meu nada e me fez compreender que escolheu-me como vítima e que com ele devo subir ao Calvário. Que juntos trabalharemos para conquistar as almas. Ele, o capitão, eu, o soldado. Nossa arma, a cruz. Nosso lema, o amor. Interessante, né? Essa fala ou essa experiência de uma criança. De uma criança. Tempos depois, a pequena Juanita, preparando-se para a sua primeira comunhão, resolveu escrever uma carta para os seus pais, onde agradece por tudo, pede perdão pelas faltas cometidas e entrega-se totalmente a Jesus. É o dia 11 de setembro de 1910. Um encontro marcante, que as palavras não têm condições de explicar. Olha o que ela fala. Não sei o que aconteceu entre mim e Jesus. Pedi 1000 vezes que ele me tomasse, e pela primeira vez ouvi a sua voz. Com simplicidade, ela nos transmite, né? Teresa dos Andes, ou a Juanita, nos transmite as palavras de Jesus que ouve no mais íntimo do seu coração. Jesus disse para ela, no íntimo do coração, filha, dai-me o teu coração, porque quero fazer nele o meu templo. Naquele momento, o coração da pequena Juanita torna-se o templo vivo de Jesus. E ela repetirá ao longo de sua vida, milhares de vezes, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Jesus, eu te amo, eu te adoro. Sobre os seus colóquios com Jesus, Juanita ainda nos diz. Um dia, estava sozinha na minha casa. Estava na minha cama. Com a doença me tinha tornado difícil. Não queria estar sozinha. Eu sentia inveja, ciúme e comecei a chorar com raiva. Meus olhos cheios de lágrimas fixaram-se num quadro do Sagrado Coração de Jesus e ouvi uma voz dulcíssima que me dizia: mas como é, Juanita? Eu estou sozinho no altar por teu amor e você não suporta a solidão nem por um momento? Desde então, Jesus me fala e eu passo horas inteiras conversando com ele. Por isso, gosto muito de estar sozinha. Então, a importância, né, da solidão, a importância desse encontro de intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo, incrível como que ela, tão jovem, já tinha consciência disso tudo, né? Com 15 anos de idade, Juanita decide, com consciência e maturidade, ser toda de Jesus. Deixemos que ela mesma nos fale desse fato. Ouçamos com atenção. 13 de julho de 1915. Hoje faço 15 anos. A idade que todos gostariam de ter. 15 anos em que Deus me conservou a vida. A vida me foi dada em 1900, preferindo-me a milhares de seres que poderiam ser criados. No ano passado, em 1914, estive à beira da morte e ele me deu novamente a vida. O que fiz para merecer de Deus, ou para merecer que Deus me desse a vida 2 vezes? O futuro não me foi revelado, mas Jesus me faz entrever as praias do Carmelo. Então, aqui já começou uma reflexão da parte, né, de Juanita,
sobre a vocação, esses questionamentos sobre a vocação. E ela sente, nesse diálogo com Jesus, na oração, ela sente esse chamado forte para ingressar no Carmelo de Los Andes. Juanita, já decidida a se fazer carmelita, tem contato com o livro História de uma Alma, de Teresinha do Menino Jesus. Olha que interessante, né? Ela leu História de uma Alma mesmo antes de entrar para o Carmelo. Aí aumentou nela o amor por Jesus e esse desejo grande de se fazer carmelita descalça. Mas não foi somente o contato com Santa Teresinha do Menino Jesus. Claro, na época não era nem santa, né? Porque as monjas, elas tinham esse costume, ou têm até hoje, de quando uma irmã ela falece, é enviado, né, algumas cartas para os carmelos para falar um pouco da irmã. Então conta um pouco da história da irmã. E certamente Juanita, ela teve esse contato. História de uma Alma já existia, mas ela teve também contato com alguns escritos de Elizabeth da Trindade. Certamente foram esses escritos falando das virtudes heróicas de Elizabeth da Trindade, da vida dela lá no Carmelo de Dijon, na França. Então, esse contato com Teresinha, né, História de uma Alma, e também com algumas obras, ou melhor, alguns escritos de Elizabeth da Trindade, aumentaram em Juanita a pressa de estar com o seu amigo Jesus. Estar com o amigo Jesus dentro do Carmelo de Los Andes. Certa vez, uma religiosa de vida ativa, creio que irmãs do Sagrado Coração, eu não me lembro agora, mas eram irmãs de vida ativa, aconselhará Juanita a também ler os livros de Santa Teresa de Jesus, a grande santa espanhola, né, da Ávila das Muralhas, mãe da vida espiritual e fundadora do Carmelo Descalço. Então, Santa Madre Teresa passa a ser para Juanita uma grande e verdadeira conselheira, levando-a a fazer oração e meditação no estilo teresiano e ver a sua alma como um maravilhoso jardim, que é necessário regar com a água da oração para que possa florescer e alegrar o visitante ilustre que é Jesus. Então, na oração, na busca da humildade, sem em nada desculpar-se, Juanita pensa no Carmelo e se prepara para entrar nele. Foi um pouco difícil, né, essa entrada, porque a família não aceitava tanto, mas ela já estava convicta. Esse seguimento à pessoa de Jesus dentro do Carmelo. Aos 7 de maio de 1919, Juanita, ela ingressa no Carmelo de Los Andes. E ela ingressa no Carmelo de Los Andes porque era um dos carmelos mais simples, mais sóbrios, mais pobres daquela época. E isso chamou muita atenção dela. Então, um Carmelo onde exista o desejo de santidade, perfeição e de pobreza. Então, esse último ponto relacionado à pobreza foi muito forte para que ela escolhesse o Carmelo de Los Andes. Assume na sua vida contemplativa um compromisso de rezar pelos pecadores e sacerdotes também. A exemplo de Teresinha do Menino Jesus, Elizabeth da Trindade e Santa Madre Teresa de Jesus. Na vida contemplativa, a oração ocupa o primeiro lugar. Praticamente, a vida contemplativa é vida de oração. Muitos de nós, né, conhecemos as nossas monjas carmelitas descalças. E nós
sabemos um pouco como que é a vida delas. A família carmelitana, ela abarca, né, esses segmentos, né, esses grupos, os frades, as monjas, os leigos, né, cada qual vive de uma forma diferente o carisma carmelitano, mas as monjas, elas são de clausura, as monjas, elas são contemplativas. O apostolado delas é um apostolado bem dentro da contemplação. E nós, os frades, temos, né, esse equilíbrio, né, 50% oração, 50%, né, contemplação, vida contemplativa, e 50% a vida apostólica, a vida de oração. São João da Cruz, ele assimilou muito bem isso. Né? São João da Cruz não era monge. Ele assimilou muito bem esse ideal de Santa Madre Teresa de Jesus, que os frades fossem frades com a vida contemplativa, a vida orante, mas também a vida apostólica. Então, as monjas, elas são contemplativas. A vida contemplativa é a vida de oração. É vida de oração. O tempo todo. Né? Nós, frades e também os leigos, nós recitamos as horas canônicas, as horas maiores, as laudes, hora média, ofício das leituras, vésperas completas. As monjas já rezam todas as horas maiores e as horas menores. Então, assim, para a santificação do dia por completo. Então, sobre essa vida contemplativa, né, e dizendo que é vida de oração, foi essa vida que Santa Teresa dos Andes experimentou no Carmelo, apesar de passar tão pouco tempo dentro dos seus muros. Como nós sabemos, Santa Teresa dos Andes ficou muito tempo, ou melhor, pouco tempo, dentro do Carmelo. Alguns meses apenas. Então, nós podemos até nos fazer algumas perguntas. Qual a lição que nós podemos tirar dessa vida que é oração? É uma vida que é específica das monjas carmelitas. Qual é a lição para nós que buscamos unir a oração e a contemplação? E a outra pergunta é a seguinte: em que isso nos interpela? Em que isso nos interpela? No livro da vida, Santa Madre Teresa de Jesus, mãe espiritual de Santa Teresa de los Andes, dá uma das definições mais belas do que é oração. Diz-nos ela: para mim a oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Repito, porque é uma definição, uma frase maravilhosa. Para mim a oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Está lá em Vida 8.5. E tendo essa definição de oração dita por Santa Madre, nós podemos certamente fazer um paralelo com a fala de Santa Teresa dos Andes, que ela fala, né? Na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, amá-lo. Percebemos aqui que os dois textos, eles se entrelaçam, né? Eles se completam. Levando em consideração o fato de Teresa de los Andes beber na fonte da Santa Madre Teresa de Jesus, nós iremos agora comentar, né, em partes, a definição de oração dada por Santa Madre Teresa, partindo de dois pontos de vista. Ponto de vista teológico e o ponto de vista pedagógico. Então, desde o ponto de vista teológico, sua proposta da oração como atuação da amizade entre Deus e a alma orante tem várias conotações importantes. Né? Oração, esse trato de amizade com Deus, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então, reflete, antes de tudo, o conceito evangélico de oração e a oração de Jesus mesmo, como palavra dirigida ao Pai, a Deus. Segundo,
Baseia-se na fé e na convicção de que Deus nos ama. Sabemos que Ele nos ama? Você sabe, também sei. E essa mesma convicção se funda na ideia de Deus que se propõe ao orante, um Deus próximo, um Deus amigo. Ninguém o tomou por amigo que não fosse correspondido e precedido por ele na amizade. Deus é amor. Terceiro, mas para ser verdadeiro o amor e que dure a amizade, é mistério encontrar as condições. Esse encontrar equivale a nivelar, né, a igualar. Então, essas condições são muito importantes para que nós possamos fazer uma oração, né, mais profunda, mais verdadeira, né, com mais calma. Daí a importância que em nossa oração tenha a referência múltipla à humanidade do Senhor Jesus. Então, Teresa de Jesus, ela conversava muito com Jesus, né? Uma oração direcionada a ele. Teresa dos Andes também teve a experiência, né? Mesmo lá atrás, quando criança, né? E também dentro do Carmelo. Então, desde o ponto de vista pedagógico, esse modo de conceber a oração, Teresa de Jesus, Santa Madre Teresa, acentua a componente afetiva. Primeiro, a Santa Madre dirá que a oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Que nem todas as almas são hábeis para ponderar, né, discorrer ou meditar, mas todas são capazes de amar. Na amizade, não interessam tantos os temas meditáveis quanto as pessoas dos amigos. Segundo, a oração, ela consiste em aprender a tratar-se. Terceiro, postulará o recurso à solidão, a sós, em intimidade. Né? Tudo bem, ela fala que mesmo em meio às panelas é possível estar em oração, mas nós precisamos, a maioria das vezes, de um lugar mais calmo, só. O próprio Jesus fala, né? Quando orares, entra no teu quarto, né, e reza ali em silêncio. Então, muitas vezes, este lugar é importante e ajuda na oração. O quarto ponto. Santa Madre Teresa exigirá fazê-la muitas vezes, né? A oração. Não só nos momentos de horário, mas ao longo e decorrer da vida. Porque a amizade empenha a vida. Não se é amigo a intervalos, né? E o normal, segundo Teresa de Ávila, é que a amizade introduza uma nova dimensão na vida da alma orante. Agora, mais que se interessar por um temário de coisas meditáveis, interessam as pessoas e tudo o que elas têm. Os bens e os males, necessidades, ideais, etc. Nesse arco de relações, tem agora o lugar adequado todas as modulações da oração cristã. Louvar, adorar, suplicar e pedir, interceder e expiar, etc. E Teresa de Jesus acrescentará toda uma gama de componentes afetivos, o requebro, a queixa, a ousadia, até a liberdade de dizer desatinos de enamorado, né? O fato que dizem que Santa Teresa de Ávila, percorrendo aquelas estradas espanholas, emburacadas, creio que em tempo de chuva, né? E elas passam lá por uns perrengues. Teresa e algumas irmãs, e ela se volta assim para o céu e fala assim, é por isso que tu tens tão poucos amigos, né? Então, nessa intimidade que ela tinha com a pessoa de Jesus, né, de falar mesmo, de conversar, e até vezes, né, nesse momento de raiva, entre aspas, né, que ela deu aquele grito e disse para Deus, é por isso que tens tão poucos amigos, né? Então, isso é algo muito interessante. Então, e como o amor nunca está ocioso, daí a fácil sobreposição de oração e ação. A oração requer o referencial das obras. O Senhor quer obras,
Se vedes uma enferma a quem podeis dar algum alívio, não vos importeis em perder essa devoção e tende compaixão dela. Por fim, a amizade, como a vida, são essencialmente dinâmicas, de crescimento. Assim, a oração, segundo Santa Teresa de Ávila, é germe de contemplação e é clamor. E a contemplação é clamor de união com a vontade e com o ser divino. Teresa dos Andes, ela assimilou isso tudo muito bem, né? Já que era uma discípula de Santa Madre Teresa de Jesus, uma filha que nessa experiência orante, nessa experiência mística, ela se espelhou muito na mãe espiritual Teresa de Ávila, nossa Santa Madre Teresa. Vale a pena fazer memória do que diz Santa Madre Teresa no Livro da Vida. Imagine estar diante de Cristo e tome o costume de se enamorar de sua sagrada humanidade, trazendo-o sempre consigo. Fale a este Senhor, peça-lhe socorro nas necessidades, com ele se queixe nos sofrimentos e se alegre nos contentamentos, jamais o esquecendo por motivo algum. Tudo isso faça sem procurar orações compostas, mas com palavras que exprimam seus desejos e suas necessidades. É excelente maneira de progredir e em pouco tempo. Dou por adiantado quem se esforça por viver nesta valiosa companhia, né, de Jesus Cristo, aproveitando muito dela e adquirindo um amor verdadeiro por este Senhor a quem tanto devemos. Então, sendo a oração um trato de amizade com Jesus Cristo, Santa Madre Teresa nos convida a nos enamorarmos dele. Devemos conversar com ele, estreitar cada vez mais os laços. Isso é aprender a conhecer. Se colocarmos essas coisas em prática, crescerá em nós o amor por Jesus, como acentuou Santa Teresa dos Andes, na carta 141, que nós já escutamos. Na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, amar. Então, meus irmãos, minhas irmãs da família carmelitana, já estamos quase chegando ao final, né, dessa palestra, dessa partilha sobre oração, sobre a oração como esse traço de Jesus Cristo forte, a oração também experimentada e falada por Santa Teresa dos Andes, né? Eu quero concluir essa palestra fazendo memória de algo que nunca devemos perder de vista. Um dos pontos mais importantes da nossa regra de vida, né, da regra de vida carmelitana, que muitos conhecem, sei que tem pessoas que não fazem parte, né, desse meio aí do Carmelo, que está em ordem secular, etc. Mas o que está escrito lá, um dos pontos mais importantes da nossa regra de vida está no quesito meditar dia e noite na lei do Senhor e vigiar em orações. Né? Essas palavras ecoam como que a carteira de identidade do Carmelo. Um membro do Carmelo deve exalar o cheiro da oração. Por tantas características que somos conhecidos na igreja e no mundo, a característica de homens e mulheres de oração é uma das mais marcantes. Né? O chamado à oração não é privilégio de ninguém, mas uma necessidade dos que se abrem à graça, à luz do Espírito Santo, que inundando o nosso ser, nos faz compreender como devemos assumir uma atitude de discípulo para escutar a voz do Mestre, que nos chama ao silêncio do deserto, da noite e da montanha, para estarmos a sós com ele. Santa Teresa dos Andes nos diz que a vida de oração e união com Deus é o que mais amo. Ela fala isso.
A vida de oração e união com Deus é o que mais amo. A solidão do Carmelo ajuda no recolhimento. Estando sozinha, estou com Deus. Então, ousemos estreitar sempre mais e mais os laços com a pessoa de Jesus. Nós podemos imitar Teresa dos Andes, que nos diz: minha vida é uma vida contínua, é uma oração contínua, pois tudo que faço, faço por amor ao meu Jesus. Quem conhece a alegria da oração sabe também que há nesta experiência algo de inefável e que o único modo para compreender a sua íntima riqueza é vivê-la. O significado da oração é compreendido orando. Com palavras, só se pode tentar balbuciar algo. Orar significa entrar no mistério da comunhão com Deus, que se revela à alma na riqueza do seu amor infinito. Significa entrar no coração de Jesus para compreender os seus sentimentos. Orar significa também antecipar, na alguma medida, nesta terra, no mistério, a contemplação transfigurante de Deus, que se tornará visível para além do tempo, na eternidade. A oração é, pois, um tema infinito na sua substância, e é de igual modo infinito na sua experiência, porque o dom da oração se multiplica em quem ora, segundo a multiforme, irrepetível e imprevisível riqueza da graça divina, vem a nós no ato do nosso orar. Jesus, ele é a nossa oração. Seja este o primeiro pensamento de fé quando queremos orar. Ao fazer-se homem, o Verbo de Deus assumiu a nossa humanidade para a levar a Deus Pai como criatura nova, capaz de dialogar com Ele, de o contemplar, de viver com Deus uma comunhão espiritual de uma vida mediante a graça. Santa Teresa dos Andes escolheu a melhor parte ao afirmar que na oração é onde a alma aprende a conhecer Jesus e, portanto, amá-lo. Que essa afirmação dessa nossa irmã, desta santa, tão especial para o Carmelo e para a Igreja, para a humanidade. Que essa afirmação nos faça tomar consciência da nossa vocação primeira, que é sermos verdadeiramente homens e mulheres de oração. Então, a oração, meus amados irmãos e irmãs, é um chamado, é uma missão para todos. Devemos ser homens orantes e mulheres orantes também. Quero terminar essa palestra lendo um trechinho de uma fala de Teresa dos Andes. Ela diz o seguinte: quem ama não tem outra vontade senão a do amado. Logo quero fazer a vontade de Jesus. Quem ama se sacrifica. Eu quero sacrificar-me em tudo. Não quero dar-me nenhum gosto. Quero imolar-me constantemente para assemelhar-me àquele que sofre por mim e me ama. O amor obedece sem nada replicar. O amor é fiel. O amor não vacila. O amor é o laço de união de duas almas. Pelo amor me fundirei com Jesus. Então, aqui eu dou por encerrada a minha palestra. A mim foi uma grande alegria ter estado com vocês neste momento de palestra, mas já estamos juntos desde o organizar deste congresso, mas também o início que se deu ontem, com o momento de oração hoje pela manhã, com a segunda palestra também. Então, eu agradeço muito.